O Conselho Regional de Contabilidade do Estado de São Paulo apresenta CRC-SP Espaço Técnico. No Espaço Técnico de hoje falaremos sobre a escrituração contábil fiscal, a ECF, que chega para substituir a DIPJ. Por muitos anos, os profissionais da contabilidade entregaram em formulário eletrônico a DIPJ, mas agora vão entregar o banco de dados do Sistema Público de Escrituração Digital. Para falar mais sobre esse assunto, recebemos hoje em nossos estúdios Tiago Nascimento Borges Slavov, doutor em contabilidade pela USP, professor universitário, consultor e autor de livros e artigos sobre contabilidade e gestão. E Eliane Aparecida Maia, delegada do CRC-SP em São José dos Campos. Prezado profissional da contabilidade, estamos aqui hoje para fazer para vocês uma apresentação sobre a nova obrigatoriedade aí do SPED, né? Um novo SPED, entre várias novidades aí, o SPED E-Social, versões novas da nota eletrônica, nota fiscal do varejo. Então nós temos aí este ano a entrega da escrituração contábil fiscal, a nova DIPJ, né? Que modifica bastante aí um processo de apresentação de informações fiscais dos contribuintes para a Receita Federal, né, que já se faz aí a DIPJ há muitos anos, e esse ano essa DIPJ aí vai entrar dentro do SPED, dentro dessa nova era das obrigações fiscais por meios eletrônicos. Então nós temos aqui o objetivo de apresentar aí uma síntese, né, da norma que trata hoje da escrituração contábil fiscal, né, e os principais pontos aí para que os senhores possam implementar de maneira adequada, né, evitando aí assim riscos fiscais essa nova obrigatoriedade. Então temos inicialmente aí na nossa apresentação o objetivo de mostrar a evolução, então da onde que veio essa nova escrituração contábil fiscal, essa nova DIPJ. Então esse assunto é muito importante aqui colocar por conta de vários termos e várias normas que tratam dessa temática, que esse assunto ele surgiu em 2009, quando a Receita Federal publicou uma norma em 989 que criou o ELALUR. Então o ELALUR, que no primeiro momento veio logo depois do SPED contábil, mas que lá em 2009 não chegou a ser publicado o layout, não chegaram a sair versões de testes, né, desse LALUR criado lá em 2009. E aí a Receita Federal retomou esse projeto em 2013 com a publicação da IN 1353, que instituiu a FDRPJ. Na realidade, o que a gente está fazendo hoje, quando a gente chama de ECF, é a FDRPJ, que não, houve uma mudança principalmente de nome. Na verdade, assim que foi publicada a IN 1353, o nome FDRPJ não ficou legal, até porque além da parte do imposto de renda, nós temos a contribuição social, né, nessa obrigação fiscal acessória. Como aconteceu lá na época da FD PIS e COFINS, que depois, por conta da contribuição previdenciária sobre a Receita Bruta, incorporou aí o nome de FD Contribuições. Foi publicada a norma, as empresas começaram a testar aí essa nova obrigatoriedade, então a gente insiste em dizer, esse assunto, a ECF, ela já vão fazer, desde o início de 2013 já estão sendo feitos testes, já tem layout publicado, né, então não é uma novidade do ponto de vista de programa, ou seja, a Receita Federal já vem explorando isso há algum tempo. Depois de publicada essa norma, houve a publicação em setembro de 2013 da IN 1397, a norma polêmica aí que trata da questão da RTT, a questão da opção aí que a gente teve aí na CTF agora, a lei culminou na publicação da Lei 12973. E nessa norma foi criado o nome ECF, Escrituração Contábil Fiscal, que é importante aí para evitar confusões. A ECF, quando foi criada em setembro de 2013, não tinha nada a ver com a ECF hoje. Hoje a ECF é a nova DIPJ. Lá em setembro, a ECF seria um segundo diário que as empresas teriam que fazer em substituição ao FConte, em função aí do tratamento que a Receita Federal queria dar para o tal do RTT, que ainda bem, né, foi revogado aí com a Lei 12973. E decorrente da Lei 12973, da medida provisória 627 na época, né, a Receita Federal aproveitou o nome da escrituração contábil fiscal e publicou no final de 2013 a IN 1422, que é essa aí que a gente vai fazer uma análise,
que é a norma que institui, então, a nova obrigatoriedade da escrituração contábil fiscal, que tem aí como principal objetivo essa nova escrituração, então, contábil fiscal, substituir, principalmente, conceitualmente falando, substituir o LALUR eletrônico, né, e substituir aí a DIPJ. Então, a ideia que a gente tem aí nessa nova obrigatoriedade, né, quando a gente vê aqui na definição do projeto, é substituir essas duas obrigações. Para isso, então, temos a IN 1422, temos aí a publicação da regulamentação desse tema, que é claro, né, é importante a gente aqui direcionar, e de certa forma também a norma é bem curta, né, mas ela estabelece aí os principais parâmetros e as principais novidades aí em relação à DIPJ. Então começamos aí com a obrigatoriedade. Então no artigo 1º da IN 1422 fica estabelecida aí que referente aos fatos de 2014, ou seja, esse ano em 2015, todas as pessoas jurídicas, inclusive equiparadas, terão que entregar a ECF, né, em substituição à DIPJ. Então, de uma maneira resumida, quem entregava a DIPJ o ano passado entrega a ECF esse ano, né? A principal novidade nesse ponto da obrigatoriedade, ou seja, nesse ponto de abrangência, diz respeito à questão das sociedades em conta de participação. Então, conforme a gente vê aí na apresentação, as sociedades em conta de participação, elas deverão apresentar a escrituração contábil e fiscal separadamente da sócio ostensiva. Então, esse é um impacto grande em muitas empresas. Aí essa figura da SCP a gente tem destacado sempre nas atividades aí a prioridade que a Receita Federal tem de fiscalizar esse tipo de atividade, né, essa forma jurídica prevista no Código Civil. E a Receita Federal mudou as regras do jogo, ou seja, passou a tratar a SCP como empresa distinta, ter CNPJ, embora aí tenha ainda um problema sobre a regulamentação disso. Tem que mandar, o ano passado já começou a mandar FD contribuições separadamente, e esse ano essas empresas deverão enviar tanto o SPED contábil quanto a ECF separadamente, né? Então a gente pega empresas que tem lá milhares de SCPs, centenas de SCPs, que talvez até o ano passado mandassem só um arquivo do SPED contábil e um arquivo da DPJ, esse ano vão mandar centenas ou milhares de SPED contábil, arquivos do SPED contábil e arquivos da escrituração contábil fiscal. Então essa é uma mudança grande para muitas empresas em relação a essa questão da SCP. Também, em relação à obrigatoriedade, existem as exceções, né? Então, quem não entrega a SCP, né? Quem não entrega a escrituração contábil fiscal, perdoe, então não entrega a nova DIPJ. As empresas do Simples, né? As entidades públicas, né, que já não entregavam o DIPJ e que também não entregarão a escrituração contábil fiscal. O Simples tem obrigatoriedade distinto, as empresas públicas aí elas têm um tratamento distinto aí nas fundações, né, nas entidades públicas. As entidades inativas, né, existe sempre uma polêmica sobre essa figura da inatividade, onde aí a Receita Federal manifesta-se sobre a inatividade na empresa que não tem movimentação financeira, né, mas isso sempre tem uma polêmica muito grande. E uma principal polêmica sobre esse assunto, nesse momento, né, é importante a gente destacar, vem a questão das isentas imunes, mais do que a questão da inatividade, mas é importante destacar uma atualização que a Receita Federal fez no ano passado em relação às pessoas isentas imunes. Então a gente destaca aí no slide, né, que é importante todo mundo ler aí que está na apresentação, que as entidades isentas imunes que não estão obrigadas à apresentação da FD contribuições no ano passado, essas entidades isentas imunes também não estarão obrigadas à apresentação da ECF esse ano. Então, pelo menos no momento que nós estamos aqui fazendo essa gravação, apresentando esse material para vocês, a Receita Federal ela estabeleceu que as entidades que apresentaram FD contribuições obrigatoriamente no ano passado, as entidades isentas imunes, que são aquelas que têm lá a contribuição mensal de R$10 mil no mês, né, de PIS e COFINS, essas entidades também terão que entregar FD contribuições. As demais entidades não têm que entregar a ECF esse ano. É muito curioso, né, como se apresenta nesse momento essa obrigatoriedade, porque até o ano passado todas as isentas imunes apresentavam DIPJ, né, e esse ano somente aquelas que apresentaram FD contribuições em 2014 é que precisarão apresentar a ECF e que também precisarão apresentar o SPED contábil. Então, nesse momento, as entidades isentas imunes desobrigadas da FD contribuições também estão desobrigadas da escrituração contábil fiscal, o que, de outra maneira, significa que não teriam que entregar nada esse ano em termos de obrigação fiscal acessória. É bem curioso. Há até uma possibilidade aí da Receita Federal criar uma nova obrigação ou voltar a DPJ só para essas entidades isentas imunes de menor porte,
mas no momento, então, não existiria nenhuma declaração para entregar para entidades isentas imunes que não entregam FD contribuições. Bem, essa então é a questão da obrigatoriedade. O artigo 2º da IN 1422, então, vai tratar do processo, ou seja, que a norma está chamando de conceito da ECF. E aqui a gente percebe já o aspecto prático da escrituração contábil fiscal, no que se refere aí às principais novidades. Então, a IN 1422, no artigo 2º, descreve que a ECF começa, né? Assim, o primeiro passo da ECF será para as empresas que estão obrigadas a fazer o SPED contábil, tema esse, inclusive, de outra apresentação aqui recente no CRC, as empresas que estão obrigadas a fazer o SPED contábil, elas deverão importar o plano de contas e os saldos das contas do SPED contábil para dentro da escrituração contábil fiscal. Então, aquele seu plano de contas, né, que na verdade você não pode ter contas que não representam adequadamente, esse plano de contas que tem que estar de acordo com a Lei 11.638, Lei 11.141, Lei 12.173, né, sem contas do tipo de despesas diversas, pagamentos e recebimentos diversos, depósitos a classificar, aquelas coisas que vocês já sabem. Esse plano de contas, saibam vocês que agora estará dentro da nova da IPJ. Né? Então, de maneira integral, seu plano de contas vai estar dentro da nova da IPJ e os saldos contábeis, o saldo do balancete, o saldo da apuração de resultado também vai estar dentro da escrituração contábil fiscal, naquilo que a gente chama do bloco C da ICF. Então, o que é o bloco C dentro da ICF? Basicamente é a importação, ninguém preenche isso manualmente, é a importação de dados da escrituração contábil digital. Outro passo, né, que na verdade esse passo não ocorrerá esse ano, mas é interessante a gente observar, é que quando a gente fizer a ECF, quando as empresas, né, vierem apresentar a escrituração contábil fiscal em 2016, referente a 2015, essas empresas estarão importando saldos iniciais da ECF anterior, né? Então, principalmente aqui o que a gente percebe que vai ter muito impacto é o bloco E, o bloco do LALUR, né? A parte B do LALUR. Então, saldos, por exemplo, de prejuízos fiscais e outras informações aí na parte B do LALUR, por exemplo, geradas na ECF de 2015, vão alimentar a ECF em 2016 como saldos iniciais. É o que nós chamamos lá no layout da ECF como bloco E da nova obrigação aí da escrituração contábil fiscal. Terceiro passo, e a gente percebe que é também um passo extremamente relevante, também já sempre comentado aí nos treinamentos sobre o SPED contábil, é o plano de contas referencial. E essa é a tarefa mais urgente, essa é a tarefa que mais aí os profissionais da contabilidade têm que estar atentos, que é o mapeamento das contas referenciais da escrituração contábil fiscal. Então, existe um novo plano de contas referencial da escrituração contábil fiscal, que é diferente daquele que vem sendo utilizado no SPED contábil, diferente daquele que vem sendo utilizado no FConte. E esse mapeamento para a ECF, a gente vem recomendando que já deve ser feito no SPED contábil, que vai ser entregue agora até o mês de junho, porque isso facilitará a integração da informação. Na realidade, se você não fizer o depara no SPED contábil, o plano de contas referencial não é obrigatório. Na ECF, ele é. Se você não fizer esse mapeamento no SPED contábil, o problema é que você teria que fazer manualmente ou usando um programa pago, ou seja, usando de outra ferramenta, isso dentro da ECF, o que seria muito mais trabalhoso, né, e inclusive impactaria em maiores chances de risco. É importante destacar desse novo plano de contas referencial o seguinte, não é só um plano de contas referencial, na verdade existem vários novos planos de contas referenciais, né, são 8 no total. Então, se até o ano passado eu tinha lá no SPED contábil, no FConte, o plano de contas geral e das instituições financeiras, por exemplo, agora eu tenho um plano de contas específicos para isentas imunes, partidos políticos, fundos de poupança, né, entidades seguradoras. Então, existem vários planos de contas referenciais aí relacionados aí a segmentos específicos. De maneira comum, né, a maior parte das empresas vão utilizar o que a gente chama de plano de contas geral, que é o mesmo aí do lucro real, do lucro presumido, né? Então, agora, dependendo da atividade ou se a entidade isenta imune, é um outro mapeamento que tem que ser feito. E esse plano de contas referencial, inclusive, ele é muito mais sofisticado que o anterior, inclusive, considerando, por exemplo, as novas contas da Lei 12.973, né? Basicamente, aí, os ajustes do FRS, a evidenciação em subconta, teste impairment, valor presente, valor justo, né? O tratamento do leasing, né? Então, para quem olhar o plano de contas, para quem tentar fazer um depara do plano de contas antigo para o plano de contas novo, vai identificar uma dificuldade muito grande, porque a estrutura do plano de contas ela é muito mais analítica, né? Por exemplo, o plano de contas em geral tem mais ou menos 1.000 contas, né? Referenciais entre contas patrimoniais de resultado para vocês fazerem um depara conta a conta analítica do seu plano de contas
né, do Plano de Contas da Receita Federal. Isso é uma necessidade para a ECF e é uma recomendação, né, fortemente que a gente faz para o SPED contábil. Gerando esse plano de contas referencial, o sistema ele vai gerar os balanços, né, o balanço e a demonstração de resultado por plano de contas referencial. Então, ao importar os dados do SPED contábil, o sistema lê o plano de contas referencial e monta dentro da ECF o que a gente chama de demonstrações contábeis, o balanço EDRE de maneira automática. Então, se lá na DIPJ antigamente preenchia-se lá a ficha 36, 37, a ficha 5, a ficha 6, lá, receita, despesa, ativo, passivo, com a ECF isso não seria feito, porque ao importar o SPED contábil com esse plano de contas referencial, o sistema já carrega isso automaticamente. Outra novidade que nós temos então aí na ECF é que aí também para as empresas tributadas do lucro real é a principal novidade, poderíamos dizer a principal revolução em termos de SPED, é o ELALUR, né? Que é o que nós chamamos lá dentro da ECF o bloco M. Então diz aí a norma, né, que nós teremos dentro da escrituração contábil fiscal as adições, exclusões e controle das compensações, ou seja, a parte A e a parte B do LALUR, né? E aqui é também uma novidade muito grande e que tem impactos enormes em muitas empresas. Por quê? Porque o LALUR, que existe desde 77 no Brasil, tem empresas que logicamente fazem corretamente, usando ferramentas pagas, né? Porque não existe até então não existia um produto fiscal oficial para o LALUR. Assim como tem empresas que fazem no Excel, como tem empresas que fazem no papel, ou seja, quando fazem o LALUR, né? Que muitas inclusive acabam simplificando o processo e simplesmente preenchendo lá a ficha 9 da DIPJ e fazendo o LALUR, eventualmente aí numa fiscalização, a empresa correria atrás do prejuízo. A novidade é que agora o LALUR passa a ser eletrônico, passa a estar integrado dentro da nova obrigatoriedade aí da ECF e principalmente ele será apresentado no nível analítico, né? Então quando a gente fala em termos de LALUR, a informação do LALUR com as adições, exclusões, né, todas as movimentações fiscais que as empresas estão sujeitas, ele seria apresentado no nível que é o que a regulamentação do LALUR já traz desde 77, ou seja, eu vou ter que criar contas da parte B, eu vou ter que controlar, evidenciar as movimentações das contas da parte B. Ao fazer adições no LALUR, eu vou evidenciar número de lançamento contábil quando houver necessidade, vou evidenciar número de processo jurídico quando houver necessidade, número de códigos de contas contábeis quando houver necessidade. Então esse é um conceito aí que a gente tem em relação ao LALUR, né? Então ao LALUR eletrônico. Além do LALUR eletrônico, então, que é o que a gente chama aí de bloco M, aí nós temos, diz aí a norma, lá no item 7, os registros, os lançamentos e demais informações. Então, aquela parte de informações que já existia dentro da DIPJ, né, ou seja, informações de transfer price, operações com o exterior, retenções, operações de rendimentos dos sócios, né, doar, no caso lá das isentas imunes, todas essas informações continuam da mesma forma que existia na DIPJ, que continuam na forma aí da escrituração contábil fiscal da nova DIPJ. Né? Então, claro, quando a gente pega lá o manual da ECF, né, quem pega o manual da ECF e se assusta, né, ao ver as 1.500 páginas lá do manual, geralmente não percebe que a DIPJ já era um conjunto grande de informações, mas só que existe desse conjunto grande de informações, por exemplo, o volume de informações do manual da ECF, metade praticamente ali são tabelas, planos de contas referenciais, por exemplo, e uma grande parte dessas informações são informações específicas. Então, informação de comércio exterior, informação de partidos políticos, informações relacionadas aí a programa de financiamentos, né, refis. Então, aquelas fichas que talvez uma ou outra empresa preencham, né, na DIPJ e também essas tabelas, né, agora existirão dentro da escrituração contábil fiscal. Então é importante sempre entender isso, né? Existe um link direto aí entre as duas obrigações. O prazo da escrituração contábil fiscal, né, então o artigo 3º aí fala do prazo. O prazo é setembro. Claro, alguém deve estar pensando, puxa, setembro eu vou me preocupar isso só, né, depois de agosto, depois das férias de julho. Gente, não dá para pensar dessa maneira. O prazo é setembro, mas lembre-se, o programa já está funcionando, já existem muitas empresas que, no momento que vocês estão assistindo esse vídeo, já transmitiram a ECF, ou seja, o programa está funcional,
não existe nada pendente para funcionar. Então, em setembro, na verdade, foi o prazo estabelecido para a Receita Federal, justamente para não prorrogar, como sempre já faz, chega a julho, né, que era o prazo original, prorrogar. Então, já prorrogou no final do ano passado para setembro, para que os profissionais tivessem 6 meses, né, contando aí do dia 1º de abril, que é quando foi publicada a versão em produção desse programa, tivessem 6 meses para fazer essa obrigação fiscal acessória. Existe esse prazo. A gente sempre chama atenção aí que vai ter assinatura, a ICF, então tem uma diferença na assinatura digital da ICF, que se lá no SPED contábil eu tinha as 2 assinaturas, o contador e o sócio, e lá na DPJ eu poderia usar só a procuração eletrônica, a ICF tem que ter 2 assinaturas também. A do contador, o ECPF do contador vai ser necessário na ICF, assim como é necessário no SPED contábil, mas aí na parte da empresa pode utilizar-se da procuração eletrônica. Então, teoricamente, um escritório de contabilidade poderia assinar o contador como contador e o CNPJ do escritório na figura da procuração. Então, essa vai ser uma característica também diferente da ICF em relação à DIPJ. Existe também aquela situação que a gente destaca aqui no material, né, sempre comum em caso de fusão, cisão e incorporação, ocorridos em 2015. Então, a gente chama atenção que, nesse caso, vai entregar a ICF em setembro, né? Até o ano passado, eventos especiais, a empresa entregou da IPJ, esse ano entregaria em setembro a ICF, né, se esse evento vier a acontecer. O manual da ICF, ou seja, o programa está aprovado, então temos aí um ato declaratório COFINS que estabelece aí os parâmetros da escrituração contábil fiscal, e aí no dispositivo final, aí no artigo 5º, explicitando aquilo que a gente já disse, então que fique claro, esse ano de 2014, ou seja, o ano que passou, não existe mais da IPJ e não existe mais aí LALUR em papel, só existe em meio eletrônico. Bem, além dessa questão relacionada aí à obrigatoriedade, o contexto do ICF, então a gente lembra das penalidades. Então as penalidades da escrituração contábil fiscal, nós temos aí 2 penalidades da ICF. Uma multa, que é voltada para as empresas tributadas no lucro real, que é uma multa aí que foi estabelecida na Lei 12.973, então que é uma multa que, diferente da IPJ, né, ou seja, a multa para a empresa tributada do lucro real, é calculada sobre o valor do lucro da empresa, pode chegar até a 10% do lucro da empresa, né, com limite aí de 5 milhões de reais. Então a gente costuma dizer que uma empresa que fatura aí 50 milhões de reais, que deixasse de apresentar a escrituração contábil fiscal, poderia ter que pagar uma multa de até 5 milhões de reais, né, se passados vários meses a fiscalização fosse feita nessa empresa, em termos só de atraso de entrega da escrituração contábil fiscal. Entregando a ICF com informações erradas, incompletas ou inexistentes, aí existe uma outra multa, né, que é aquela famosa multa dos 3% sobre o valor omitido, inexato ou incorreto, que a gente sempre chama atenção, que essa multa de 3%, lembrar que a DIPJ, a multa por erro, era de R$20 para o conjunto de 10 informações. Hoje a multa por erro é de 3% do valor, ou seja, a gente pode estar falando de empresa que entrega em branco, caso seja fiscalizada, a gente está falando de 3% do faturamento, 3% do custo, 3% da despesa, né? Então é uma penalidade muito diferente daquilo que as empresas estavam acostumados. E temos aí a penalidade também diferente por lucro presumido, para as isentas imunes e por lucro arbitrado, que aí é a mesma penalidade prevista lá na MP 2158, a mesma da FD Contribuições, a mesma do SPED contábil lá, que são aqueles R$500 por mês de atraso de entrega, com desconto de 50%, né? Então são aí as penalidades que a gente tem. Então essa é a sumarização da norma, né? Então o que a gente concluindo aqui dessa nossa fala, então o que a gente quer lembrar primeiro é o seguinte, então a ICF, ela tem como principal procedimento, né, a gente faz a escrituração contábil fiscal, teria como, assim, processo, né? Então o que muda da DIPJ em relação à ICF? Muda que a gente, para algumas empresas que já importavam programas, arquivos prontos da DIPJ, agora provavelmente o seu sistema vai ter que se adaptar para importar o arquivo pronto da ICF. E para quem digitava a escrituração contábil, a DIPJ, vai continuar digitando a ICF. Então a ICF ela tem uma característica distinta daquilo que a gente vê nas outras obrigações fiscais acessórias do SPED, principalmente o SPED contábil, FD Contribuições, o fiscal, porque ela foi desenvolvida, pensada no preenchimento, se a empresa não estiver utilizando uma ferramenta pronta para isso, né? Então essa é uma informação, uma característica relevante aí desse processo. Bem, então a gente sumarizou aí dentro do possível, né, a norma, são 6 artigos aí, mas bastante informação aí já sintetizando, né? Então a gente gostaria aí ver se tem alguma dúvida, né, se a gente pode mais algum esclarecimento aí sobre a escrituração contábil fiscal.
Muito bem, Tiago. E o que você sugere para o profissional da contabilidade frente a tantas alterações para começar agora? O prazo é setembro, sim, mas o que ele deve começar já a fazer para já se precaver e entregar a ECF corretamente? Bem, então assim, do que nós apresentamos, há uma urgência enorme sobre a questão do plano de contas referencial, né? Então o plano de contas referencial para o SPED contábil, que vai ser entregue agora em junho. Então a gente lembra que se você deixar de fazer ou não fizer corretamente esse mapeamento, fazer uma revisão do plano de contas, isso vai trazer dificuldades enormes para a escrituração contábil fiscal. Se você conseguir fazer aí até a entrega do SPED contábil em junho, a empresa ela vai ter uma facilidade, né, para fazer a escrituração contábil fiscal. Não quer dizer que vai ser fácil, de forma alguma, né? É uma obrigação fiscal, existe a complexidade tributária, mas será um processo mais simples, um processo menos traumático, a escrituração contábil fiscal. Outros aspectos, ou seja, além dessa questão mais urgente, é fazer uma revisão do próprio processo envolvendo a DIPJ, né? Então, empresas tributadas do lucro real, por exemplo, vem fazendo LALUR, vem trazendo saldos acumulados de parte B do LALUR e fazer um diagnóstico se aquilo que estava sendo feito na DIPJ estava sendo feito corretamente, se aquilo que estava sendo feito no LALUR está vindo corretamente, também é algo extremamente relevante. E o cruzamento de informações, porque aqui a gente não destacou, mas a gente lembra que é uma preocupação muito grande que a gente tem que ter a partir de agora, que a ECF é SPED, né, que a DIPJ agora é SPED, com a escrituração contábil fiscal, porque a gente lembra que o objetivo principal dessa nova obrigatoriedade não é só substituir a DIPJ, é colocar a ECF dentro desse contexto de malha fina aí, que a Receita Federal, todo mundo está acompanhando aí o noticiário tributário, a malha fina da pessoa jurídica, que muitos contribuintes já estão recebendo notificações, que foi feita num teste com a DIPJ, com dados ainda não dentro de uma base de dados de SPED. Então a gente imagina quando for SPED, ou seja, a DIPJ consolidando informações de receita, custo, despesa. Então essa visão já de preparação para cruzamentos de informação a gente entende aí como já uma preparação antes de simplesmente entregar ou preencher a obrigação fiscal acessória. É o que a gente entende aí como urgência para esse assunto. Importante, porque agora a Receita vai ter todas as informações, né? Receita, despesas, custos, cruzar tudo isso. Uma coisa importante, se puder dar uma pincelada rapidinha para a gente, em dezembro de 2014 foi entregue a DCTF com opção sim ou não pelo regime. Agora, como vai ser feito em relação à ECF? Bem, na verdade aqui o que a gente lembra, né, essa questão da Lei 12.963, que tem toda uma complexidade, é muito comum, né, se associar isso com a escrituração contábil fiscal. Então a gente reforça sempre o seguinte: primeiro, a ECF terá que ser apresentada independente de quem colocou sim ou não. Então ela acabou com a DIPJ morreu. Ponto. Isso é um ponto importante. Só que existe um impacto na ECF, porque, por exemplo, quem colocou o sim na DCTF, se tiver os ajustes do FRS, efetivamente passará a fazê-los dentro do LALUR, na forma de adições e exclusões, que é isso que diz a Lei 12.173. Quem colocou o não, continua tendo que entregar o FCONT. E isso, na verdade, é um assunto que a gente sempre levantou, uma polêmica muito grande para quem colocou o não, porque quem colocou o não, por exemplo, além de ter que entregar, então, além da ECF do SPED contábil, vai ter que entregar o FCONT, que muitas vezes motivaria as empresas que terem colocado sim na DCTF, a gente sempre discutiu essa questão. Não é? O não ficou muito no mercado, ficou muito familiarizado, ficou muito divulgado como se fosse a melhor opção, e a orientação da Receita Federal, inclusive, sempre foi pelo sim. Mas principalmente a questão do plano de contas referencial, porque a gente lembra que quem colocou o não vai ter que entregar o FCONT, então os sistemas vão ter que lidar com o plano de contas referencial do FCONT, o plano de contas antigo. E as empresas vão ter que fazer o mapeamento do plano de contas novo. Então tem muita gente que está fazendo confusão sobre isso, porque o sistema às vezes nem está atualizado ainda para o plano de contas da ICF, porque o programador lá está preocupado com o FCONT, então ele acabou não fazendo a atualização e está errado. Ou seja, o sistema, ele tem sistemas aí bons no mercado, eles estão convivendo com os dois planos de contas, o do FCONT e o da ECF, que agora também vai estar no SPED contábil. Então isso tem um impacto muito grande, de fato, muito importante. Então obrigação. Tem que prestar atenção para não perder o prazo, inclusive, né? Para não perder o prazo, inclusive, que o FCONT também agora é em junho, é agora, né? em junho. Isso, então por isso que o pessoal parece que vai deixando para depois, e o problema pode se acumular, né? Exatamente. Muito obrigada, Tiago, por estar participando aqui em nome do Conselho Regional de Contabilidade. Agradeço a sua presença aqui no Espaço Técnico. E vamos arregaçar as mangas e trabalhar, porque tem muito trabalho, né, Tiago? Com certeza. Muito obrigada e até uma próxima. Obrigado. O Espaço Técnico deste mês termina aqui. Aproveitamos para agradecer a participação dos nossos convidados. Mais informações sobre o setor contábil você acompanha no CRC SP Notícias e ainda no CRC SP Debate. Até o próximo programa.
Acompanhe a programação da TV CRC-SP.